Pessoal, 11º encontro do nosso grupo de estudos em Direito Coletivo, em Processo Coletivo. Hoje a gente fala de relações entre ações coletivas, né? Entre várias ações coletivas. Item 1 do caderno, a relação entre demandas coletivas. Para identificar qualquer ação, e isso não é diferente com a ação coletiva, nós vislumbramos os elementos da ação. Isso é um clássico, né? Todo mundo sabe disso. Você tem que olhar as partes, a causa de pedir e o pedido, basicamente. O resultado da comparação entre essas ações pode resultar em várias conclusões. Letra A. As ações são diferentes porque seus três elementos são diferentes. Muito fácil, né? Letra B. As ações são parecidas porque elas têm um ou dois elementos iguais. Se as partes são as mesmas, não há qualquer relevância, não há nenhuma consequência processual relevante. Se a identidade for de causa de pedir ou de pedido, será possível haver conexão, continência ou prejudicialidade externa. E letra C, as ações são a mesma ação porque os seus elementos o são. A rigor, as ações não são iguais. As ações são uma mesma ação. Ações não são iguais, iguais são os seus elementos. É como se coloca retoricamente na doutrina. Se for o caso de mesma ação, ou melhor, de mesmos elementos, né, de ação, para manter a coerência, a consequência pode ser coisa julgada material, litispendência ou perempção, conforme o caso. Me parece que a perempção não tem nenhuma singularidade no processo coletivo, então eu não vou estudar a perempção aqui nesse grupo de estudos. É tranquilo o entendimento no STJ, de acordo com o qual, numa comparação de demandas, o que se toma por base, ou melhor, que toma por base a parte, o que interessa é a parte material e não a parte processual. Assim, o que interessa é o titular do direito e não quem é efetivamente autor e réu. E nesse sentido eu coloquei uma emenda para um recurso especial de número 1.168.391 de Santa Catarina. Isso é extremamente importante nas ações coletivas por causa da legitimidade concorrente disjuntiva. Para fins de comparação, para fins de comparação de ações, a espécie de processo coletivo é irrelevante. Eu posso ter uma ação civil pública e uma ação popular, ou uma ação de improbidade parecida com uma ação civil pública. Comparar a ação é comparar elementos da ação e não espécies dela. Por isso que eu não coloquei isso no começo desse vídeo por enfeite, né? Tem uma explicação essa retórica. Item 2. Conexão e continência. Conexão é um fenômeno previsto no artigo 55 do Código de Processo Civil, que diz no caput: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Como se nota, a conexão pressupõe identidade do pedido ou identidade da causa de pedir, a qual se divide em fato e fundamento jurídico, e para a conexão basta a identidade de um desses dois elementos. Evidentemente é possível a conexão entre ações coletivas. Já a continência está prevista no artigo 56 do CPC, que diz: dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Trata-se de um fenômeno mais raro no foro, não é? A continência exige uma identidade de partes e causa de pedir. Veja você que me assiste, que é uma identidade maior do que a da própria conexão. Além disso, exige-se a circunstância de que o pedido de uma ação, por ser mais amplo, contém o pedido de outra. É a ideia clássica de conteúdo e continente que não mudou no Código de 2015. E é possível também esse fenômeno nas ações coletivas. O STJ não só reconhece a possibilidade de conexão e continência, como também possibilita a reunião dessas ações coletivas num processo só, na lógica até do artigo 57 do CPC. Quando houver continência e ação continente, diz esse dispositivo, vou ler de novo, como diz o 57 do CPC de 2015. Quando houver continência e a ação continente, agora sim, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. O STJ já reuniu
Ações populares, eu coloquei uma ementa aí para um recurso especial. Já reuniu ações civis públicas, coloquei uma ementa para um conflito de competência. E já reuniu ação civil pública com ação popular, o que é muito curioso. E o que também prova que não interessa aqui a espécie de ação, mas sim os seus elementos. E eu coloquei uma ementa, um link para uma ementa de um recurso especial. Cuidado com o seguinte, isso é importante. A reunião das ações conexas ou com continência se dá no juízo prevento, como se sabe. Mas quem que é o juízo prevento? Ao tempo do Código de 73, nós tínhamos duas regras que tratavam do juízo prevento e isso até gerava alguma confusão, né? Os velhos artigos 106 e 219 caput do Código de 73. Essas regras do Código de 73, no entanto, sempre foram irrelevantes para o processo coletivo. Na tutela coletiva, outra sempre foi a regra a respeito do juízo prevento, que está prevista em 3 leis do núcleo duro, do microsistema coletivo. O artigo 5º, parágrafo 3º da Lei de Ação Popular, o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública e o artigo 17, parágrafo 5º da Lei de Improbidade Administrativa. No microsistema coletivo, as 3 regras aí que eu acabei de mencionar sempre disseram a mesma coisa, e essa regra é uníssona. O juízo prevento, na hipótese de conexão e continência entre ações coletivas, é o juízo da primeira propositura. E o que hoje consta no processo individual é justamente a regra do artigo 59 do Código de 2015. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. O STJ, antes mesmo do Código de 2015, então na época do Código de 73, entendia justamente que a solução era pensar no protocolo da petição inicial. Coloquei uma ementa aí para o agravo regimental num recurso especial nesse sentido. Pelo que percebi e pelo que li, as coisas não devem mudar nisso aí, nas ações coletivas com o Código de 2015. Ao contrário, né? Tendem até a permanecer como estava antes. Item 3. Prejudicialidade externa. O STJ diz que não é possível reunir ações conexas de diferentes competências absolutas. Na verdade, isso é até meio que evidente. De qualquer modo, eu coloquei o link para a ementa de um agravo regimental no conflito de competência nesse sentido. Não reunir as ações, no entanto, gera o risco de haver decisões conflitantes. A solução disso acaba sendo a suspensão de uma das ações nos termos do artigo 313, inciso 4º, a linha A do CPC. Olha o que ele fala. Suspende-se o processo, caput do 313, inciso 5º, quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Mas nós temos um problema aqui. Segundo a previsão legal, essa suspensão do processo se dá pelo prazo máximo de 1 ano. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses desse inciso 5º, como salienta o parágrafo 4º do artigo 313 do Código de Processo Civil. Mas mesmo sob a égide do CPC de 73, que tinha regras similares e até idênticas, decidiu o STJ justamente no sentido de permitir a prorrogação de prazo, renovação do prazo ano a ano, desde que haja justificativa para isso. Veja aí uma ementa que eu coloquei para um agravo regimental no agravo. Note bem, você que me assiste. Entre as várias diferentes competências absolutas possíveis, a que envolve a Justiça Federal e a Justiça Estadual tem uma nota muito específica. O STJ tinha uma divergência entre as primeira e segunda sessões. A primeira sessão do STJ, que abarca as primeira e segunda turmas, permitia a reunião dessas ações na Justiça Federal. A segunda sessão, que abrange terceira e quarta turmas, não. Exigia que cada uma seguisse seu rumo. Isso parece ter sido equacionado em 2012 com a aprovação do então enunciado número 489 da súmula da jurisprudência dominante do próprio STJ, que diz: reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta, ou melhor, propostas, no plural, nesta e na Justiça Estadual. Esse enunciado sumular fala de continência, e a continência é uma conexão qualificada, né? Então acaba abarcando a conexão. O entendimento sumulado determina, portanto, que, havendo reunião nessas circunstâncias, a reunião, fica redundante, mas é assim, deve ocorrer na Justiça Federal. Então, manda para a Justiça Federal. A ideia é a seguinte: como
a competência da Justiça Estadual é residual, a competência absoluta, sendo da Justiça Federal, acaba carregando, digamos assim, as ações para essa conexão na Justiça Federal. O professor Daniel Amorim Assumpção Neves, e até com razão, na minha opinião, critica esse enunciado sumular, argumentando que toda competência de justiça é absoluta. Então não deveria, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, haver essa conexão. Mas passou, a súmula diz isso e não parece haver maior controvérsia na jurisprudência. Para mais comentários sobre a súmula, eu coloquei um texto direto para o blog Dizer o Direito que comentou esse enunciado sumular. Item 4 do caderno. Litispendência entre ações coletivas. É possível haver litispendência entre ações coletivas. É possível que haja uma mesma ação coletiva em diferentes processos que tramitam por aí. Uma doutrina minoritária, e aí nós temos Fred Didier Júnior e José Marcelo Vigliar, por exemplo, essa doutrina diz que a litispendência, nesse caso, exigiria uma identidade de partes processuais, além dos 3 elementos, parte material, causa de pedir e pedido. Identidade do autor também. Não é o melhor entendimento. A doutrina majoritária, Hugo Nigro Maziri e Ricardo de Barros Leonel, por exemplo, diz o seguinte: ela leva em conta os 3 elementos da ação, como em qualquer outra circunstância do processo individual. E se os 3 elementos forem idênticos, nós trabalhamos com o efeito da litispendência, que é a extinção do processo, a manutenção da ação, que teve a primeira citação válida, porque a citação válida é que induz a litispendência. Isso consta ainda do Código de 2015. O STJ concorda com essa doutrina majoritária e acrescenta o detalhe de que essa extinção por litispendência independe da espécie de ação coletiva. Coloquei aí um link para a ementa de um agravo regimental nos embargos de declaração no Mandado de Segurança 13.710 do Distrito Federal. Observação. Imagine você que me assiste, uma ação civil pública e uma ação popular com verificação do fenômeno da litispendência. É possível, e não há divergência sobre isso, né? Você repete o réu, causa de pedir e pedido. Nesse caso, entretanto, a doutrina, e aí Cândido Rangel Dinamarca e Teresa Rudalvin, por exemplo, a doutrina defende que não é caso de extinção do processo, mas, isto sim, de reunião diante do juízo prevento. Isso em razão das diferentes legitimidades ativas, preservando o direito de ação de todo mundo. Isso é bem excepcional, mas não deixa de ser interessante, acaba sendo uma reunião sui generis. Item 5 do caderno, para fechar esse encontro, litispendência parcial e diferença com a continência. Imagine você que me assiste o processo 1, que tem o pedido A. Aí um outro legitimado, sem saber do processo 1, entra com o processo 2. No processo 2, ele volta a fazer o pedido A, mas faz também o pedido B. Veja você que me assiste que a pretensão do autor no processo 2, não o pedido, a pretensão, é mais ampla que a pretensão do processo 1. Se você esquecer do pedido B, é a mesma ação. Assim, no tocante ao pedido A, nós temos repetição de ação. O juiz deve excluir o pedido A do processo 2, dizendo que ele já está feito no processo 1, ou seja, litispendência. Mas como o pedido B é inovador, nós seguimos com ele. O processo 1 e o processo 2 serão conexos quanto ao pedido A, o que gerará a reunião deles. Cuidado! A reunião das ações conexas não é obrigatória. A extinção por litispendência parcial é obrigatória. Esse é o grande problema de confundir as duas coisas, né? Litispendência parcial é uma coisa, continência é outra coisa. Se houver, ou melhor, se uma ação estiver no tribunal e a outra estiver no primeiro grau, não há reunião de processos, evidentemente. Essa distinção entre litispendência parcial e continência é reconhecida pelo STJ e até por questões de didática e de aprendizado vale a pena ler a ementa do recurso especial 847-397 de São Paulo, eu coloquei o link aí. Pedido mais amplo, naturalmente, não é o mesmo pedido. Esse foi o 11º vídeo, volto com o 12º vídeo, para estudar dessa vez as relações não entre as ações coletivas, mas entre ações coletivas e ações individuais. Até mais, pessoal.